Olá para você de casa, começa pela TV Câmara, o programa TV Câmara recebe e hoje temos aqui nos estúdios da nossa emissora a presença da jornalista Verena Raimundo, ela que possui o canal no YouTube Vem Próximo Destino, ela que já viajou para 30 países. E esse programa vai ser uma viagem pela vida da Verena, através da sua experiência a gente vai conhecer também um pouco do planeta Terra, vamos dizer assim, do mundo, né, Verena? É isso Verena, aí. muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, estar participando desse bate-papo aqui com a gente. Você nasceu aqui em Tupã, né? Isso, primeiramente, Thiago, muito obrigada, né, pelo convite, por eu estar aqui participando do programa e compartilhando um pouquinho das minhas experiências de viagem, né? Nasci em Tupã, morei a maior parte da minha vida aqui na cidade, morei em São Paulo, quando eu tinha uns 26 anos, fui para São Paulo para trabalhar na minha área de jornalismo, né? Morei lá por 7 anos, depois decidi fazer intercâmbio na Irlanda, onde eu morei 1 ano e 4 meses, acabei de voltei mês passado para o Brasil, e é isso, nasci em Tupã, fui muito feliz aqui, sou feliz aqui, né? E tenho muitos amigos, minha família inteira daqui de Tupã. Legal. Então vamos lá, a gente disse que você é formado em jornalista, você se formou quando? Eu me formei em 2009 pela FAI, também sou formada em letras, né? Fiz letras aqui em Tupã. Na FADAP? Na FADAP, isso, FAI, né? E depois eu fiz jornalismo em Adamantina e me formei em 2009. Então, Verena, mas vamos falar, sua paixão, jornalismo e viagem. Como é que você uniu isso? Como é que nasceu esse seu gosto por viagem? 30 países você já foi? 30 países. Bom, desde criança eu sempre gostei de viajar, né? Eu percebia que quando a minha família ia para casa do meu tio no Mato Grosso, ou a gente ia para a praia, eu sempre ficava ansiosa e eu gostava. Mas essa paixão mesmo, ela surgiu em 2007. Quando eu fui para uma excursão da minha igreja, eu sou de uma igreja japonesa, né, APL, e aí teve uma excursão de uma cerimônia que é muito importante lá no Japão todos os anos, em agosto, e aí eu fui nessa excursão. Sua primeira viagem internacional já foi para Minha primeira viagem internacional já foi para o outro lado do mundo. Um fuso horário e tudo. Uma viagem de 36 horas mais ou menos, com escala e tudo mais, com conexão. Quantos você tinha na época, Verena? Na época eu tinha uns 23 anos. E aí eu fui nessa excursão da igreja. A nossa região ela é muito forte na colônia japonesa, né? E eu imaginava que eu ia chegar lá no Japão, eu fosse ter a mesma cultura. Certo. Mas é muito diferente quando você pisa em um outro país, você lida realmente, diretamente com a cultura. E com aquilo, né, do outro lado do mundo, eu me surpreendi. Eu falei, gente, esse mundão é muito grande. Eu preciso conhecer mais lugares. Foi aí que despertou. Foi ali que nasceu? Foi ali que nasceu a minha paixão por viagens. E a partir de 2007 eu não parei mais. Nossa. E ali no Japão, como é que foi a sua primeira experiência internacional? Lidar com a questão da cultura, a questão também do fuso horário. Como é que foi para você se adaptar a isso? Olha, quanto tempo você permaneceu lá no Japão? Eu fiquei uma semana, né? Eu fui numa excursão que era curta. E o fuso horário eu demorei praticamente a semana inteira para me acostumar. Quando você acostumou, você estava retornando, hein? Quando eu me acostumei, eu já estava voltando para Tupã, né? Então, assim, a cultura deles, a comida é diferente, porque eu gosto de comida japonesa. Mas é bem diferente do que a gente come aqui. É muito diferente. O tempero deles é mais doce. Mais doce. Até o fast food deles, do McDonald's, é mais doce. E eu também achei engraçado, porque nós brasileiros, né, nós gostamos de expor a nossa pele ao sol, tomar sol, ficar bronzeada. E eu fui no verão para o Japão. E lá eles se cobrem inteiros, porque é muito quente, abafado em julho, né? E aí eles se cobriam, eles não expõem, eles cuidam realmente da pele. Então eu emagreci 3 quilos quando eu fui para o Japão. Nossa. Por sentir essa diferença de tempero na comida japonesa. Mas foi bem bacana, foi bem legal. Eu fui para Osaka. Então, voltando dessa, vamos chamar assim, excursão, né? Sim. Com a igreja, aí nasceu essa vontade de viajar. E qual foi o seu próximo destino? Foi o Canadá. O Canadá? Isso. Aí eu e uma amiga, nós decidimos fazer intercâmbio, né, em 2010. E eu morei em Toronto, no Canadá, por 3 meses. Também tive uma experiência fantástica, né? Foi a primeira vez que eu fiquei tanto tempo longe de casa, fui morrendo de medo. Falei, meu Deus, vou ficar num país diferente por 3 meses, vou querer chorar, querer minha família, querer minha mãe e meu pai. Mas foi super tranquilo, eu curti, passeei.
Aproveitei também, fica até uma dica aí para quem vai fazer intercâmbio no Canadá, é bem interessante tirar o visto americano, porque Toronto fica pertinho de Nova York, ali dos Estados Unidos, da divisa. Então eu aproveitei, já dei uma esticada e conheci um outro país. Você falou de ficar longe da família. Você recebeu apoio do seu pai, da sua mãe, da família para realizar esse seu sonho, essa aventura? Sim, sim, recebi o apoio deles. Claro, assim, que eles sentiram falta, sentiram saudade, né? Mas eles sempre me apoiaram para eu crescer, para eu conhecer novas culturas, ampliar meus conhecimentos. E isso, meu pai e minha mãe, eles sempre me incentivaram. Vai, conhece, curte e aprende bastante coisa, porque assim, morar fora, viajar, traz muito amadurecimento, né? E isso é bom para a nossa vida, para a evolução, para o desenvolvimento. Você percebe uma Verena antes e depois dessas viagens? Ah, com certeza, percebo. O que percebo, mudou? Sim. Eu fiquei mais... Confiante, amadurecimento. Porque quando a gente está em casa, às vezes os pais, a família faz tudo, né? Eles fazem tudo pela gente. Agora fora não, tem que se virar. Quando eu fui para a Irlanda agora, queira ou não, fica sozinha, é uma cultura diferente. Eu conheci muitas pessoas, muitos brasileiros, outras nacionalidades, pessoas de outros países. Porém, eu era sozinha lá. E eu tinha que lidar com as minhas dificuldades, com os meus problemas, com as minhas ansiedades, angústias. Então, isso me fez ficar mais forte e mais madura, eu acho, né? Então, são 30 países aí. Qual o país que você mais gostou de viajar? Olha, essa é uma pergunta muito difícil, viu, Thiago? Porque eu costumo dizer que todo lugar é lindo, todo lugar é maravilhoso, cada um tem a sua beleza particular e não tem como comparar. Porém, eu posso citar duas cidades que me impressionaram porque superaram as minhas expectativas, mas todos os outros são lindos também. Uma é Capitólio. Quando eu fui para Minas Gerais, eu sabia que Minas era bonita, mas eu não imaginava que Minas Gerais era tão linda, assim, contato com natureza. Enfim, eu tive uma experiência maravilhosa em Minas Gerais. E outro lugar também foi em Mostar, na Bósnia. Eu nunca tinha pensado em ir para a Bósnia, eu nunca tinha pesquisado. E no intercâmbio lá na Irlanda, eu comecei a pesquisar para fazer um mochilão. E aí, como eu tinha um amigo na Croácia, eu falei, vou dar uma esticada e vou conhecer a Bósnia. Fui olhando ali no mapa, né? E aí eu fui para a Bósnia, não esperava muito do país, mas o país me surpreendeu assim muito positivamente, porque a comida é deliciosa, é bem barato, eu economizei assim muito. Economizei, o pessoal é muito receptivo, eles tratam os turistas muito bem e também a arquitetura deles é super diferente. Eu nunca me deparei com uma arquitetura daquela que tem um pouco da arquitetura islâmica com a arquitetura austríaca, com húngara, é uma mistura, tem mesquita, tem outros tipos de prédios, então assim, eu me deparei com aquilo e falei, gente, realmente superou as minhas expectativas, né? E aí, o canal, como é que nasceu o canal? Porque você está falando dessas experiências de viagem aí, quando que você falou, pô, vou montar um canal para expor todas essas viagens? Assim? Então, o canal no YouTube veio junto com o meu intercâmbio da Irlanda, né? E aí eu fui em janeiro, eu falei, bom, eu vou ficar um tempo fora da minha profissão, né, que é jornalismo, então eu vou criar um canal para poder manter, fazer algum conteúdo, gerar informação para as pessoas, dicas de viagens, experiências e mostrar um pouquinho tudo que eu estava vivendo por lá. Mas também eu percebo que hoje as pessoas gostam de ver imagens dos lugares, né? Às vezes o texto vem lá com uma informação bem rica, mas as imagens realmente mostram, né, o lugar. E aí também eu resolvi investir, porque quando eu vou viajar, eu sempre procuro um canal no YouTube, eu pesquiso e eles sempre me ajudam. E a minha ideia em fazer o meu canal sempre foi para ser útil, ajudar as pessoas, tirar dúvidas, mostrar outra cultura, levar informação. Eu já tinha o meu Instagram, né? O meu blog também há algum tempo, porém o YouTube é novo, mas é uma forma também de eu ter mais contato com a galera que gosta de viajar. Sempre o pessoal está lá perguntando, se alguém tem alguma dúvida me chama lá nas redes sociais, que chama Vem Próximo Destino, né? Que eu sempre estou chamando Próximo Destino. E aí o pessoal sempre pergunta, você tem um roteiro? Como é esse lugar? Onde você ficou? E eu adoro ajudar as pessoas. Muito legal, hein? E todos esses países que você visitou, você registrou com imagens, tem tudo. Então você tem um material aí para um tempão. Sim, eu registrei com imagens, né? Tanto vídeos, fotos.
Aí eu anoto, porque antigamente eu viajava, eu fazia os meus mochilões, mas eu não anotava. Aí quando, por exemplo, você vinha até mim e fala, e aí, Verena, qual restaurante é bom? Eu não sabia, porque eu não lembrava. Às vezes eu passava pelo lugar e não anotava. Hoje eu anoto tudo, eu tenho um material bem rico para poder dar uma dica. Eu quero ir para Minas, eu quero ir para Capitólio. Eu sei te dar as dicas dos melhores lugares, ou os lugares que eu considero melhor, que são os melhores, né? E aí eu tenho um material sobre isso para mim, né? Para eu arquivar, para eu documentar e também para proporcionar para as outras pessoas, dar dicas e tudo mais. Como é que é? Você falou assim que você faz a pesquisa. Como é que é essa pesquisa para você encontrar o lugar que você fala assim, puxa, é aqui que eu vou? Como é que você define o lugar, né? Olha, eu fico seguindo várias pessoas que gostam de viajar. Então eu tô na rede social como @vem próximo destino, vou fazer meu merchan. Não, vamos lá, pessoal. E aí eu sempre tô olhando, aí eu vejo uma foto bonita, eu falo, nossa, que lugar lindo, onde será que fica? Ah, fica no Brasil. Onde no Brasil? Na Bahia, Chapada Diamantina, por exemplo. Ah, eu tenho vontade de conhecer, porque eu gosto de contato com a natureza e tudo mais. Aí eu vou começando a pesquisar, chamo as pessoas que têm o Instagram, esse perfil, ou vou nos canais no YouTube e vou pesquisando. Eu brinco que eu devia ter estudado geografia, porque aí eu abro o mapa e começo a ficar olhando, pontuando qual lugar é mais próximo, o que eu posso conhecer mais ali aos redores, e assim vai. Legal, bacana. Isso aí, Verena, a gente vai fazer um rápido intervalo, na volta a gente vai continuar esse bate-papo, porque você respondeu para mim uma pergunta dos lugares que você mais gostou, né? Isso. Mas eu vou querer saber no próximo intervalo qual viagem que foi uma verdadeira roubada assim para você, que você fala, pô, não volto mais lá não. Ou vou voltar para tentar ser diferente, se tem alguma situação que você passou nesse sentido, mas é bem legal. Então fica a dica aí, vamos falar, você que está nos assistindo, quer conhecer mais o trabalho da Verena, vai lá no YouTube, digita lá, Vem Próximo Destino. Tem quantos vídeos já lá? Tenho 51 vídeos. 51 vídeos lá para você conferir. Ela tem dica, a gente também vai falar isso no segundo bloco, vou querer saber, né? Aprender como é que faz mala, tudo. Viajar com menos mala. Então tem vídeos sobre esses assuntos aí. Então você que está nos assistindo, não saia daí. A gente volta já conhecendo um pouco mais sobre a Verena Raimundo e essa sua aventura aí de viajar pelo mundo. Não saia daí, a gente volta já.